A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. É um prazer enorme estar com cada um de vocês aqui. Eu tenho um material de estudo que eu gostaria de dividir com cada um de vocês. Talvez não seja tão comum falar sobre esse assunto. O tema é juízo. Meu nome é Rogério, sou adventista do sétimo dia e gostaria de partilhar com vocês aquilo que eu aprendi durante esses 5 anos de convertido. Espero que essa mensagem possa aprofundar os seus estudos. E o tema é juízo, mas o título mesmo, esse passo à frente do tema juízo, é o julgamento da casa de Deus. Como está lá em Atos 17, capítulo 17, verso 31, que diz claramente: Deus tem determinado um dia que com justiça há de julgar o mundo. A Sra. White, apenas inspirada, dentro do Adventismo nós temos uma pessoa muito importante, uma mulher na realidade, uma mãe de 4 filhos, uma mulher que tinha debilidades físicas porque tomou uma pedrada no rosto quando tinha 12 anos de idade, sofreu muito com isso e ela foi escolhida pelo Espírito Santo de Deus, meus irmãos. E mesmo sem estudo, mesmo sem estrutura, mesmo sem faculdade, ela escreveu mais de 1000 páginas, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E dentro desse tema ela escreveu algo interessante. Lá no Testemunhos Seletos, volume 1, página 24, ela disse o seguinte: vi um anjo com uma balança na mão, pesando os pensamentos e interesses do povo de Deus. E esse material, a fonte literária que eu gostaria de dividir com vocês, não foi separado por mim, mas por um professor missionário chamado José Carlos Costa. Então, oremos e vamos começar. Senhor meu Pai, nos colocamos na Tua presença. Nós não estamos invocando a Tua presença. Nós estamos nos colocando na Tua presença, porque o Senhor é, e nós estamos. O Senhor é o nosso Salvador, nosso Redentor e o nosso Libertador. Derrama Teu Espírito Santo sobre nossos corações e nos ajude a entender esse tema tão importante que é o juízo. Ensina-nos a compreender que o julgamento começa pela casa do Senhor. Pela nossa irresponsabilidade, pela nossa falta de meditação e oração, pela nossa falta de sensibilidade e muitas vezes estamos sendo fracos e falhos na pregação do Teu Evangelho. Nos ajude, por favor, nessa meditação, em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Meus irmãos, primeiro slide que eu queria começar com vocês aqui. O juízo começa pela casa de Deus. O pai de família, quando seus filhos pecam, façam alguma arte, alguma rebeldia, se eles forem de menores, quem sofre é o pai, até os de maiores mesmo. Quem sofre é o pai e a mãe. É eles que têm que pagar o preço. Olha o que está escrito lá em 1 de Pedro 4,17. Ele está dizendo: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? No livro da Sra. White, no Deserto da Tentação, está escrito o seguinte, meus irmãos: podemos regozijar-nos em todas as condições da vida e triunfar sobre qualquer circunstância, porque o Filho de Deus desceu do céu e se submeteu a arcar com as nossas enfermidades e a suportar o sacrifício e a morte a fim de dar-nos a vida imortal. Levará para sempre as marcas de sua humilhação terrestre em favor do homem, enquanto a hoste de redimidos e uma multidão de anjos imaculados vão honrá-lo e adorá-lo. Ele levará as marcas de alguém que foi morto. Quanto mais plenamente apreciamos o sacrifício infinito feito em nosso favor pelo Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, para expiação do pecado, mais nos aproximamos da harmonia com o céu. É essa essência que eu gostaria de dividir com os irmãos sobre esse tema, o juízo. Quando nós entendemos que, assim como um pai de família sofre por causa do seu filho ter feito algo de errado e ter que pagar o preço por isso, assim o nosso pai também pagou, dando o quê?
o seu Filho unigênito para que salvasse a raça caída, a humanidade. Então, os primeiros e decisivos lances da vitória sobre o pecado, usando como base Mateus 4, esse texto falando sobre o deserto da tentação do nosso Senhor Jesus Cristo, aponta que a vitória para vencer o pecado, a transgressão da lei, a iniquidade, começa no deserto. No deserto você vence a presunção, a falsa adoração e o apetite. Começa por onde? Pelo apetite. Então Satanás foi lá, faça dessas pedras pães. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Palavra falada e escrita, mesma autoridade. Satanás percebeu que tinha que usar outro meio. Usou a Bíblia contra Cristo. Lembrando que Cristo estava 40 dias no deserto, debilitado, cansado, fragilizado, em colapso. O corpo estava colapsando, fraco. No seu momento mais frágil, Satanás aparece como um anjo de luz. E como anjo de luz, ele busca, pela segunda vez, fazer com que Jesus caia. Então ele leva Jesus até o pináculo do templo e fala, se joga aí. Porque na palavra está escrito assim assado. Usando a palavra de Deus contra o Filho de Deus. E Jesus falou claramente, não tentarás o Senhor vosso Deus. Está escrito. Agora Satanás se revela. No livro do Deserto da Tentação revela. Fala sobre isso. Ele se revela como o anjo que está acima de tudo, que governa todas as nações e os reinos, e apresenta para Jesus ali, se você se prostrar diante de mim, tudo isso é seu. E Jesus foi grandemente tentado, meus irmãos, sabe por quê? Se Jesus fizesse isso, ele não precisava morrer na cruz do Calvário, pagar o preço por cada um de nós. Mas ele se rebelaria contra o seu próprio Pai. Olha a armadilha. Jesus sabia da função do seu ministério, que era morrer por nós. Ele poderia fugir da morte, mas não. Ele foi e repreendeu Satanás. Jesus repreendeu Satanás dizendo, afasta-te de mim, Satanás, adorarás somente o Senhor, o vosso Deus. E Satanás foi embora. Tiago 4,7. Sujeitai-vos a Deus e resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Podemos regozijar-nos em Deus, em sua palavra. O livro guia do julgamento para todos. Todos vão ter que estar diante de Deus sem Cristo, sem intercessor. Nesse exato momento, Jesus está intercedendo por mim. Nesse exato momento, Jesus ainda intercede por mim, intercede por você, intercede por nós. O livro guia é a Bíblia, é a palavra de Deus, por meio da qual deveis ser encaminhados ao paraíso de Deus. A Bíblia é guia infalível, a palavra de Deus estudada e obedecida, guiaria os filhos dos homens como os israelitas foram guiados por uma coluna de fogo à noite e uma coluna de nuvem de dia. A Bíblia é a vontade de Deus expressa ao homem. A palavra de Deus diz-nos como podemos tornar cristãos perfeitos. Espera aí, vamos parar aqui. Perfeitos. Qual que é a sua concepção de perfeição? Vamos separar aqui então. Perfeição divina é uma coisa completa. Perfeição humana? Espera aí. Precisa dar uma melhorada, correto? Perfeição angelical? Também tem que dar uma melhorada. Por quê? Porque a perfeição angelical falhou, sim ou não? Satanás e Lúcifer falharam. E a terça parte dos anjos foram expulsos do céu. Caíram no abismo. Perfeição humana também falhou. Por quê? Eles tinham que passar por um determinado teste. Então, Adão e Eva falhou. E a primeira falha, a porta de entrada para as falhas e para que a morte pudesse, o reino de morte de Satanás começasse a se levantar, foi justamente o apetite, meus irmãos. Então, dominar o apetite é fundamental para vencer Satanás no deserto dessa vida. E no livro Orientações para a Criança, a senhora White diz claramente que
o deserto desta vida é a minha escola, a sua faculdade para adquirir o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como a profecia bíblica será cumprida dentro desse aspecto? O julgamento começa pela casa de Deus, meus irmãos. Começa pela casa de Deus. Talvez você não seja um igrejado, talvez você não conheça o Evangelho como eu conheço, mas isso é questão de tempo. Todos vão ser notificados. Todos vão ser notificados que haverá um dia de julgamento. E qual será o seu parecer? Você aceita o perdão do nosso Senhor Jesus Cristo? Então responda justamente a esse perdão. E aqui tem alguns textos que eu gostaria de abrir, mas no próximo vídeo, para que nós possamos fundamentalizar e conhecer o pastor do Salmo. Quero finalizar lendo justamente Salmo 23. Salmo 23. Vamos conhecer o pastor do Salmo. É ele que nos guia nesse estudo. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos. Ele me conduz ao lado das águas serenas. Ele restaura a minha alma e me conduz no caminho da justiça por causa do seu nome, por causa da sua causa. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Tu unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Davi estava muito alegre. Tinha feito uma amizade especial com Jonathan. Lá em 1 Samuel 18 fala sobre isso. Tinha vencido Golias. Tinha se tornado um símbolo de vitória para o povo de Israel naquele momento. Mas alguém estava de olho nele. Alguém está de olho em você. O inimigo de nossas almas. Faça sua amizade com Jesus e se levantará uma grande perseguição sobre a minha e a sua vida, sobre a minha e a sua família, sobre o meu e o seu ministério, sobre o seu trabalho. Mas tenha uma certeza, naquele dia Deus vai lembrar que você escolheu a causa do céu. Deus te abençoe.